Graça e paz! Louvado seja o nome do nosso Deus por sua vida, você que está comigo hoje, nesse momento. Mais uma vez nos reunimos, hoje quarta-feira, dia 24 de fevereiro, tá bom? Eu sou o Carlos Gilmar, diretamente aqui de Fortaleza, Ceará. Estamos com mais um Ruminando a Graça e o Apostolado. E sem mais delongas, eu queria ler um texto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 1. Se você puder abrir comigo, abra comigo aí, 2 Timóteo capítulo 1, enquanto você está abrindo, eu quero dar aquela saudação gostosa com a graça e a paz do nosso Senhor, né, e Salvador Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Então abra comigo aí, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo de número 8. 2 Timóteo 1,8 diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo. Aí ele complementa dizendo assim: mas suportem comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Aí ele diz: segundo o poder de Deus, vírgula. Esse poder de Deus fez o quê? Segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos salvou, tempo passado, glória a Deus por isso, e nos chamou, tempo passado, com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação, né? Aí ele complementa dizendo algo tremendo: por causa da sua própria determinação e graça. Aí ele vai falar agora dessa graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha que tremendo. Então a Bíblia diz que desde os tempos eternos nós fomos inundados pela graça do Senhor, os eleitos. Aí o versículo 10 diz assim: sendo agora, era aqui que eu queria chegar, sendo agora, Paulo falando naquela época e eu falando hoje, no dia de hoje, 2021, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Aí ele diz, olha, esse Cristo Jesus, né, ele tornou inoperante, meu Deus, essa palavra é tremenda, ele, Cristo, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha que palavra maravilhosa, meu irmão. Ei, abençoada, olha, vou repetir aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, era isso aqui que eu queria falar. Sendo agora, olha só, essa graça, sendo agora revelada pela manifestação, né, de nosso Salvador, Cristo Jesus. Aí ele vai falar desse Cristo Jesus, ó. Ele, Cristo Jesus, tornou inoperante a morte. Ah, papai. Aí diz, ó, e trouxe luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Você pode dizer graças a Deus por isso? Que tremendo, por meio do Evangelho, como pode? Então é sobre esse Evangelho que nessa noite nós vamos falar, vamos meditar, tá bom? Mas enquanto isso não acontece, vamos cantar um louvor para você? Queria cantar um louvor aqui, né, que não é bem da graça, mas dá para tocar. Quer café? Quer café, galera? Vamos lá então? Deus conosco. Deixou sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo, venceu o diabo para estar comigo, o véu se rasgou para estar comigo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, declare, maravilhoso conselheiro,
glória está comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 E aí, queria pedir para você compartilhar essa palavra agora, né? Hoje, mais uma vez, quarta-feira, dia de ruminar a graça, né? Na graça, ruminando a graça, aliás, a graça e o apostolado. E eu queria chamar a sua atenção hoje, tá bom? Eu queria abrir um texto aqui para nós podermos meditar esse tema, o príncipe deste mundo. Você sabe quem é o príncipe deste mundo? Você sabe quem é ele? Pois é, rapaz, por muito tempo eu pensei que esse príncipe deste mundo seria um anjo que foi expulso dos céus, né, por ter pecado, mas é interessante porque a Bíblia nos mostra que um anjo, é impossível um anjo pecar, impossível, né? E aí eu quero mostrar hoje, à luz da Bíblia, tá bom? À luz do Evangelho, melhor dizer, quem é o príncipe deste mundo, tá bom? Quero começar lendo 3 textos com vocês. Você que está comigo, eu quero dizer também que logo que eu terminar aqui, eu vou postar essa mensagem lá no YouTube. Nós estamos com um canal lá, aliás, o Ministério MEG Fortaleza está com um canal no YouTube, tá bom? Você pode ir lá, corre lá e se inscreve. Pode ser? Se inscreve lá, vai ser uma bênção. Filho, liga aqui para mim, Caleb, ó. Esse coisa aqui, ó. Aí não, desligou aqui o meu computador. Então você pode ir lá e se inscrever, que eu creio que você vai ser muito abençoado com as mensagens sobre a graça que vai estar sendo postado lá, tá bom? Então, como eu falei, nós estamos aqui, nos reunimos aqui todos os domingos, né, a partir das 18 horas, 18h30, tá bom? É 18h30, né, amor? 18h30. Aqui nós fazemos uma live, né, como essa que estou fazendo aqui, a partir das 20 horas. E segunda-feira nós fizemos já, segunda-feira a partir das 20h30 nós temos o Segunda Sem Lei. Então nós nos reunimos aqui já tem 2 anos, eu acho que uns 6 meses, vai completar 2 anos e 6 meses, que nós estamos nos reunindo como igreja em graça. Eu sou o pastor Carlos agora assumindo, agora nesse momento sou pastor, porque eu estou assumindo esse dom, porque aqui nós cremos que o ser pastor não é uma profissão, não é uma função, mas é um dom dado por Deus, e eu recebi esse dom e eu não posso deixar de colocá-lo em prática, mas só nesse momento onde eu estou realmente ministrando a palavra. Eu estou aqui falando tudo isso para vocês enquanto o computador reinicia, tá bom? Porque eu não liguei aqui a fonte dele e ele descarregou por completo. Então é isso que acontece, nós somos o MEG, Ministério, estamos em graça, tá bom? E se você quiser entrar em contato conosco, você pode falar nos comentários, se estiver interessado em nos conhecer. Próximo domingo nós vamos nos reunir aqui a partir das 18h30, como eu já falei, tá bom? Então é isso aí, estou dando só um tempo aqui para poder reiniciar aqui o computador, que está demorando para variar, tá bom? Mas eu queria louvar a Deus, né, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, e eu sei que é através de nós também. Enquanto ele está abrindo aqui, eu vou cantar mais um louvor para não ficar enchendo linguiça,
tá bom? Vamos aqui mais uma música. Tudo coopera, vamos lá. Essa aqui é muito boa também. Vamos ao apostolado de hoje. Deixa eu abrir aqui o meu texto. Já abri o computador aqui, já. Então você pode sim, nesse momento, convidar alguém para poder realmente receber essa palavra, né, no seu espírito, que eu creio que hoje é o dia da... Quem sabe hoje não é o dia da sua salvação? Aqui nós sempre temos falado que quando você lê a palavra salvação na Bíblia, não se refere à salvação espiritual, mas está se referindo à salvação na mente, salvação no entendimento, tá bom? Aqui nós entendemos que o Evangelho ele não é pregado para ganhar as almas para Jesus, isso ele já fez através da cruz, tá bom? Aqui o Evangelho é pregado para poder as pessoas serem realmente salvas, né, do engano da religião, tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Hoje eu vacilei porque não botei para carregar, por isso essa demora, meus irmãos. Queria até pedir muito perdão por isso, tá bom? Mas vamos aqui ver se vai abrir ou não vai abrir. Glória a Deus. Vamos nós, eu disse que eu ia começar com 3 textos com vocês, tá bom? O nome do tema do apostolado, agora sim, é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. O primeiro texto está lá em João capítulo 12, versículo 31. Abra comigo aí João 12, 31, que diz o seguinte: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe, diz o texto, deste mundo. Repito, João 12, 31 diz: agora é o juízo deste mundo, ou seja, chegou o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A gente precisa entender, né, que mundo é esse? Será que o mundo aqui é o mundo cosmo, né, cosmo, mundo completo, né, o globo terrestre, ou ele está falando de um período de tempo? Vamos ver isso aqui mais tarde, mais adiante. O próximo texto está lá em João 14, 30. João 14,30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Isso aqui, palavras de Jesus nos dias de sua carne. João 14,30 diz, vou repetir:
Diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 16, 11, 3 textos que eu estou lendo com vocês. João 16, 11 diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E do juízo, vírgula, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então vamos falar um pouco sobre isso, né, que eu acabei de ler, porque quando se fala, né, como eu li aqui, em príncipe deste mundo, né, a cristandade, né, ou seja, os crentes, né, tende a associar esse príncipe a um anjo, como eu falei no início, um anjo que pecou desde a criação, até mesmo antes da criação, né, e trouxe esse pecado, né, para o mundo. E eu quero dizer para você que, biblicamente falando, quem trouxe o pecado para o mundo foi o próprio homem ao desobedecer a Deus. A gente sabe disso. O homem, ao desobedecer a Deus, no caso Adão, né, quando ele realmente não cumpriu uma ordenança, foi que o pecado entrou no mundo, porque pecado justamente é quando você não obedece, né? Os judeus não cumpriu as ordenanças, era pecado isso. Então, quem na verdade trouxe o pecado para o mundo foi o homem ao desobedecer a Deus. E anjos, como eu falei também no início, não foram, nenhum anjo foi responsável, né, por isso, porque segundo as próprias escrituras, os anjos, eles não podem pecar. Olha só, eles são impossíveis de pecar, né? E foi pelo homem que o pecado realmente veio à terra, né? E você já sabe, se você não sabe, fique sabendo. Portanto, essa hipótese, né, está descartada. Não foi, então o príncipe do mundo não é um anjo, né? Principalmente um anjo de nome Lúcifer, né? Ou o diabo, ou Satanás. Isso aqui já é um jornal velho que nós temos explicado, que em nenhum canto da Bíblia fala da criação, do nascimento desse anjo que se rebelou, e todos os crentes, a grande maioria dos evangélicos, associam, né, essa lenda cristã de que um anjo no céu se rebelou contra Deus e foi expulso do céu e veio aqui para a terra. Eles pegam Ezequiel capítulo 28, que não tem nada a ver falando com anjo, né? Não tem nada a ver, porque ali está falando do rei de Tiro. Se você vê o contexto, porque Ezequiel 28 começa no 27, e se você ler a partir do 27, você vai ver que são 3 palavras de condenação que Deus traz contra a cidade de Tiro, contra o príncipe de Tiro e contra o rei de Tiro. Você pode prestar atenção que é uma palavra direcionada para o homem, né? Ou então eles querem usar o texto de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 está se referindo ao rei da Babilônia, tá bom? Então, isso aqui fica descartado, né? Essa hipótese fica descartada. Em nenhum momento das escrituras, né, o príncipe deste mundo é associado a um anjo desobediente. Em nenhum momento das escrituras. Então, um fator simples que nos esclarece boa parte do que está, essa frase, né, o príncipe desse mundo, né, esclarece essa expulsão. É quando você analisa, né, ou você começa a dar uma olhada com mais intensidade, vamos dizer assim, né? Um fator simples que nos esclarece boa parte do que seja essa expulsão, lá nos 3 versículos, é analisar quem era esse príncipe, que no original é essa autoridade, esse principado. Não está falando de um anjo, mas está falando de uma posição de autoridade, né? Quem era esse principado, né, desse mundo, né, e outra coisa, esse cosmo aí, esse mundo aí, é um mundo cosmo ou é um mundo aion, um período de tempo? Então eu quero que você fique bem atento a isso, que nós vamos aqui falar muito sobre isso também, tá bom? Eu quero ver se eu posso ser breve com você para não ficar tão grande o vídeo. Quem era a autoridade daquele mundo? Quem era essa autoridade daquele mundo? Ou daquele aion? Aion significa período de tempo, tá bom? Então, muitos dualistas dirão que é um anjo rebelde, como eu já falei, né? Como sempre dizem, né? Sem respaldo nenhum bíblico, eu já mostrei aqui.
Mas a Bíblia, né, a história e a ciência das religiões e tudo mais dirá que essas autoridades do mundo, né, que Cristo viveu, né, são os judeus. Essas autoridades, quando Paulo disse assim, ó, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades. Quando eu era evangélico, eu fui ensinado assim, eu sempre associava o principado e potestades a demônios, e não tem nada a ver com demônios. Principados vem de príncipes e potestades de poderes. Então eram pessoas que tinham certa autoridade. Quando Paulo falou isso, estava se referindo aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, as pessoas que ocupavam o posto de autoridade, né? Eram judeus, né? E outros que, né, junto ao Império Romano, que tinham autoridade sobre o povo. Então é inegável que o sistema judaico, né, que crucificou Jesus, era o grande príncipe, né? Ou seja, essa autoridade daquele mundo. Entendeu, meu irmão? Então as próprias escrituras dizem isso. E eu queria ler com você 1 Coríntios capítulo 2. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Estamos aqui hoje no apostolado que se chama o príncipe desse mundo. Você que está chegando agora, está vendo agora, tá bom? Então 1 Coríntios 2, versículo 6 e versículo 8 a 8 diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes, olha aqui, ó, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta, diz o texto, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, olha que palavra, antes dos séculos, para a nossa glória. Eita bênção! A qual nenhum dos príncipes, de novo, ó, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então Paulo estava aqui se referindo a quem? Às autoridades judaicas daquela época. Então ele diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Então está claro aqui? Aqui esse texto ele é bastante esclarecedor e nos mostra que o príncipe desse mundo não é somente um, eram alguns que faziam parte ali dos judeus, né? Então, de fato, esse sistema ele foi expulso, né? Que sistema? O sistema judaico, né? Se findou em duas fases, tá bom? Relacionado ao cristianismo e à religião judaica. Então a política se deu mais ou menos no ano 70. Você sabe da história do ano 70, que foi justamente o dia do Senhor, o dia do juízo. Então todo o sistema religioso nos dias de hoje, né, os futuristas, estão esperando o Apocalipse acontecer. Primeiro, o livro do Apocalipse não foi escrito para mim, nem tampouco para você que está me vendo aí. O livro do Apocalipse foi escrito e direcionado, né, para as 7 igrejas da Ásia, e isso se encontra lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Você vai ver João mostrando que o próprio Senhor estava falando com ele, que era para dirigir todo o livro, toda a carta do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia. Então, no ano 70, era exatamente o dia do Senhor, o dia do juízo. E esse juízo, mais uma vez eu repito, não era contra o mundo, mas era contra aquele aion, aquela geração, né? Era contra os judeus daquela época, não? E é isso que nós vamos falar aqui agora. A política se deu às margens, né, do ano 70 DC, depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Então a maior representação de Deus aqui na terra era o templo de Salomão. E o que aconteceu? A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus, foi justamente para destruir essa representação de Deus aqui na terra. Por quê? Porque os pactos estavam cruzados. Quando Cristo na cruz disse, aqui tem no meu braço, ó, quando Cristo na cruz disse está consumado, ali ele aniquilou, né, o pecado. E o pecado ali, que era o diabo, né, que era justamente esse domínio que tinha a lei sobre o judeu, entendeu? Ele veio para aniquilar o pecado. Então, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo,
Você tem que entender isso aqui, porque o fim da lei é Cristo. E se a lei foi aniquilada, então onde é que está o pecado? Não existe pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Se não existe lei, como é que eu sou pecador? Como é que você é pecador? Então isso aqui é somente uma questão de entendimento, mas eu quero aqui mais uma vez dizer que esse entendimento não é para qualquer pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Você que está me vendo não é melhor do que ninguém, mas só que esse entendimento da graça, esse entendimento do evangelho da graça, não é para qualquer um. Para que você possa reinar em vida, em perfeita vitória, rompendo em fé e sem nenhum temor do mal, em completa vitória também. Então isso aqui não é para qualquer um, e o próprio Jesus falou isso, né? Lá em Mateus 13, versículo 13 e 14, tá bom? Então vamos aqui voltar para esse momento aqui que eu estou falando para você, né, que essa política se deu às margens do ano 70 DC, depois de Cristo, quando o templo foi destruído. E acabaram-se todos, né, todo o sistema religioso judeu se deu fim naquele momento, né, quando o templo caiu. Né? Nós focaremos mais no que interessa no dia de hoje, né, biblicamente, que é o âmbito religioso cristão, tá bom, querido? Então talvez não possa estar muito claro para você que está me ouvindo aqui agora, porque tudo que eu estou falando aqui eu já falei algumas ministrações atrás, por isso que eu disse que se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí embaixo, né, nos comentários, perguntando que eu vou responder, tá bom? Então talvez ainda não está muito claro qual foi essa expulsão desse príncipe, né? Portanto, vamos ao Evangelho, que é o que interessa. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Veja o que aqui o autor aos Hebreus, que eu creio que tenha sido o apóstolo Paulo, mas quem escreveu não interessa, mas o que interessa é o conteúdo, né? É o que o Evangelho da Graça nos traz como entendimento. Vamos lá. Hebreus 2,14 diz assim, ó, e visto como os filhos, esses filhos aqui sou eu e é você, os eleitos, ó. E visto que os filhos participam de carne e sangue, por que ele está dizendo participam? Porque nós somos espíritos, né? Os filhos de Deus são espírito, porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, nós também somos espírito. E estamos participando de um momento aqui na terra em carne. Então nós, sendo espíritos, fomos revestidos de carne e sangue, que é o que isso que o texto está dizendo. E visto como os filhos, nós, os eleitos, participam, é somente uma participação, de carne, né, da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele é quem aqui? É Cristo. Deus se fez homem, e quando Deus se fez homem, participou também de carne e sangue, é isso que o texto está dizendo. Eu repeti, e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, desse fim, né, o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né? E aqui, repito, esse diabo aqui não é o cramunhão de chifre, nem de rabo, nem que é vermelho, que fica espetando as pessoas, não, viu? O diabo aqui não é isso. Então, vamos entender, vamos ter olhos iluminados. Então, ele chama de acusador, né? Ou seja, diabolos, né? No grego essa palavra diabo é diabolos, né? Diabolos significa o quê? Natureza humana. Olha só como é interessante. Então, o que tinha o império da morte, e nós sabemos que o apóstolo Paulo chama o ministério da lei de ministério de condenação e morte, o que tinha o império da morte, e ainda diz que tal acusador foi aniquilado na cruz. Olha só como tudo se encaixa. Com os olhos iluminados, você está aqui entendendo que esse diabo que foi destruído na cruz com a morte de Cristo, não foi um anjo que caiu, de maneira alguma, né? Esse diabo aqui foi justamente a lei que acusava os judeus. Vamos ler, vamos continuar lendo aqui, né? O assunto da carta aos Hebreus, né, é justamente sobre o sistema judaico. Por quê? Porque os hebreus, eles eram novos convertidos, eles eram judaizantes que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, se você for ler a carta aos Hebreus, do começo ao fim, ele está mostrando, né, o autor aos Hebreus, ele está mostrando como é que era na lei e mostrando que na graça é bem melhor, é bem maior. Isso aqui é muito interessante, você prestar atenção. Esse é o assunto de toda a carta aos Hebreus. É a lei, a fé e a salvação.
na mente, viu, querido? Não é salvação espiritual, não, né? Então, a carta aos Hebreus, ela fala da lei, fala da fé e fala da salvação na mente, né, desenvolvendo, né, sendo desenvolvida em torno do nosso Senhor, que é o nosso Cristo, né? Em momento algum, ele trata sobre rebeliões angelicais ou anjos rebeldes. Em momento nenhum a carta aos Hebreus fala sobre isso. Muito pelo contrário, ele frisa que nenhum anjo de Deus, né? Ele frisa que a nenhum anjo de Deus ele chama de filho, lá em Hebreus 1,5, é o que diz o texto. Dá uma olhadinha ali, vamos comentar. E a todos os anjos auxiliavam, né, os herdeiros da salvação, lá no versículo 1,14. Diz o quê? Ele mostra que todos os anjos, tem alguém conosco aí? Não dá para ver direito, né, irmão? Ele também mostra que todos os anjos, acho que a Deusinha deve estar por aí, né? Deusinha, beijo grande, Deusinha. Então, lá em Hebreus 1,14, nos mostra, né, que os anjos, eles auxiliavam aqueles que iam herdar a salvação. Eles iam herdar a salvação por quê? Porque no ano 70 foi que realmente veio a salvação sotéria, completa. Isso aqui é muito interessante. Nós já nascemos 2000 anos depois. Nós já nascemos justificados, sem pecados, perdoados, eleitos, perfeitos. Olha que tremendo. Isso é graça. Mas muitos religiosos escutam isso e dizem assim, isso aí é heresia. Sabe por que eles chamam de heresia? Porque eles não conhecem ainda, eu creio. E muitos não vão conhecer, nem que queiram. Porque a Bíblia diz que não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas depende da misericórdia de Deus, somente. Então, contrariando, né, toda essa ortodoxia, né, cristã, e essa palavra é muito forte, né, eles prestam muita atenção àquilo que Enoque, o livro de Enoque fala. E o Enoque, né, a gente sabe que é um livro que não contém na Bíblia, porque é considerado um livro apócrifo. Então todo o sistema religioso se submete, né, entende-se que o acusador ele é o diabo ser, né? E a gente sabe aqui que o ser diabo nunca existiu. O que existiu é o gênero humano, que é uma luta constante que nós temos e diariamente. Então, o poder, o império, né, naquela época era algo muito forte sobre a vida dos cristãos. Eles eram perseguidos, tanto, né, pelos judaizantes, como também pelos os romanos, o Império Romano. Então é uma linguagem muito parecida com esse príncipe deste mundo. Por que ele chamava príncipe deste mundo? Porque os judeus tinham, entre eles tinham eles usavam palavras que para eles eram comuns, né? E isso aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, quando ele fala do príncipe deste mundo, ele estava falando exatamente disso, tudo isso que eu estou explicando para vocês. Vamos lá. Um verso também, bem relacionado a esse, está na carta aos Romanos. Abra comigo Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 2. Vou ler dois versículos. Romanos capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Romanos 8, 2 e 3. Diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, olha só com esse texto aqui. Como é que as pessoas se acham pecadoras se a Bíblia diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Você já foi livrado, você já foi livre. De quê? Da lei do pecado e da lei da morte. Aí ele fala, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma, doente pela carne, Deus enviando o seu Filho, que é Jesus, Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou, né, o pecado na carne. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Então, nós vamos aqui verificar algo tremendo. Essa leitura aqui é tremenda. Eu queria aqui abrir um texto também com você, que está lá em Romanos capítulo 6, acho que é. Deixa eu ver aqui. Não, que é outra coisa.
Nós aqui não vamos entrar, né, nessa discussão sobre a vigência da lei, porque a gente sabe que o fim da lei é Cristo, né, da qual já tem muitos tópicos próprios aqui que eu já falei. O que nós temos que entender, no entanto, é uma coisa só, é que a morte, ela aparece a partir do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso mesmo. O pecado só aparece quando está debaixo da lei. Olha como é interessante aqui. Sem a lei não existe pecado. O pecado só aparece quando ele está debaixo da lei. E Cristo nos tirou debaixo da lei. Se Cristo nos tirou debaixo da lei, então onde é que está o pecado? Não existe. O que existe é justamente as obras da carne. Mentir, adulterar, roubar, matar, se prostituir, né? Tudo isso aqui são obras da carne. E isso já foi resolvido pelo próprio Cristo, quando ele disse o quê? Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8, diz: de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele semear na carne, nas práticas da carne, ele vai colher destruição. Mas se ele semear no Espírito, tiver consciência de quem ele é em Cristo, né? E de quem Cristo é, que é Deus, ele vai colher vida plena. Isso aqui é uma coisa lógica. Então, nisso nós já podemos perceber que a expulsão do príncipe deste mundo, né, da qual aconteceu na cruz, quando Jesus disse está consumado, se trata de nos libertar, todos nós, do pecado, né, que era a lei, né, que via por causa da lei. Então, eu estou trazendo esse entendimento para você, que o príncipe desse mundo não é um ser angelical. O príncipe desse mundo, na época de Paulo, eram os judeus que eles tinham uma posição de autoridade na época, debaixo da lei, colocando as pessoas debaixo do jugo e da escravidão da lei. Estou conseguindo me entender? Se você estiver entendendo, diga graças a Deus. Então nós já vimos também que o príncipe desse mundo era o sistema judaico, que foi colocado fim nele. Foi colocado fim. A lei, conforme era ensinada e praticada, era ligada a esse judaísmo. Preste atenção, ela era ligada, a lei era ligada ao judaísmo. O mesmo judaísmo que crucificou a Jesus. Sabia disso? Então, sem essa expulsão, né, do sistema judaico, ou seja, da lei, sem a lei ter sido aniquilada, não ia existir o cristianismo. Ou seja, o cristianismo só existe porque o judaísmo, naquela época de Paulo, foi eliminado. Derrubaram o templo e todas as autoridades judaicas foram, né, destituídas. Então foi aí que nasceu realmente o cristianismo. Então entender sobre ela e tudo mais, né, o que envolve, né, esse assunto é fundamental para aqueles que realmente são cristãos. Se você é cristão, você precisa entender isso que eu estou falando. O sumo sacerdote, quem é o nosso sumo sacerdote? Hoje é Cristo, né, que anulou, né, todo o sacerdócio anterior judaico. Cristo na cruz, ele anulou, né, todo o sacerdócio judaico. Então Paulo aos Colossenses, eu quero terminar aqui com esses dois textos. Paulo aos Colossenses, né, quando ele escreveu aos Colossenses, e Paulo quando ele escreveu aos Gálatas, ele também fala dessa expulsão. Ele fala disso aqui, dessa tirada de tempo do judaísmo, né, usando outras palavras. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, olha aí, ó, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos parar bem aqui. Eu quero explicar a você que Paulo, quando ele escreve isso e ele se coloca no texto, não tem nada a ver comigo nem com você. Ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, eu não posso trazer esse texto para os dias de hoje e dizer que ele estava falando comigo, porque ele está falando com ele e os seus ouvintes. Havendo riscado a cédula, está falando da lei, ó, está falando dos mandamentos da lei,
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está falando dos judeus, aqui é Paulo sendo judeu, e esse benefício que foi para os judeus. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Aí ele fala assim, ó, e despojando, olha aqui ó, onde ele fala, ó, e despojando os principados e potestades. Quando eu era evangélico, eu só imaginava que no reino espiritual os demônios sendo humilhados, e é uma mentira. É isso que o sistema religioso ensina, isso aqui não é verdade. O que ele está dizendo aqui? E despojando os principados e potestades, está falando das autoridades judaicas daquela época, os expôs publicamente e deles triunfou, né? E deles triunfou em si mesmo na cruz. Olha que tremendo isso aqui. Tente entender, né? Com a mente de Cristo ativada, e despojando e humilhando os principados e potestades, os expôs publicamente, envergonhou. Por quê? Porque ele acabou com o templo, ele destruiu o sacerdote, o sumo sacerdote, acabou com tudo. A morte de Cristo lá na cruz fez isso, e no ano 70, quando ele veio, ele acabou com tudo. É tanto que a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado seria a morte. Mas não é a morte física, mas era a morte espiritual que prendia, isso aqui é um outro assunto que eu já tratei aqui, mas que prendia todos os eleitos na morte adiana, a morte no Hades. Então, quando Jesus voltou, né, na segunda vinda, lá no ano 70, ele veio ali para requerer o espírito dos justos que estavam retidos, né, na morte adiana. Então, mais um texto que fala sobre essa expulsão, né, dos principados e potestades, está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 30. Gálatas 4, 30. Diz assim, ó: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava, olha aí, ó, e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Olha aqui a distinção. Aqui, de uma maneira simbólica, ele está mostrando que aqui a escrava é Agar, tá bom? E a outra, a livre, é Sara. Então, aqui ele está mostrando o seguinte, ó: mas, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho. É fora. Por quê? Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Tem muita gente que diz que Deus não faz acepção de pessoas, não é verdade? Como é que pode diante de um texto desse? Quero que você saiba que Deus ele plantou duas sementes aqui na terra. E essas duas sementes têm nomes na Bíblia. É chamada de o joio e o trigo, a ovelha e o bode, o filho da ira e o filho da perdição e o filho da salvação. Olha só, o vaso de honra e o vaso de desonra. Então tem duas sementes plantadas aqui na terra, ou seja, o filho da salvação e o filho da condenação, os condenados, né? E isso só quem faz é Deus, essa escolha, não depende de mim nem de você. Então em João 16, 11, Jesus fala do Espírito da verdade, né? Como algo que irá nos convencer do juízo, mas isso aqui não é nós, é eles lá. Visto que o príncipe deste mundo está julgado. O que é que isso quer dizer? Lá em João 16, versículo 11, o que é que isso quer dizer? Somente com o real entendimento, olha só, somente com o real entendimento dessa expulsão, ou seja, quando você entende que o fim do sistema judaico era esse príncipe, quando você entende isso, é que nós podemos fazer, sabe, uma relação com os versos paralelos e sem contradição concluir o quê? Eu vou falar agora e eu termino aqui agora. Romanos 8.1, somente com esse entendimento que você vai concluir o que tem lá em Romanos 8.1, que diz: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você só entende isso aqui quando você entende que o príncipe desse mundo que foi aniquilado na cruz era justamente os judeus, era justamente aquela liderança judaica, que onde colocava a lei em vigor, a lei judaica.
E o outro texto é Gálatas capítulo 5, amor, só esse texto eu vou acabar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 25, Gálatas 5, 22 e 25, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é o quê? Você sabe, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo, diz o texto, crucificaram a carne, as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, olha aqui como é que eu vou terminar. Se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Agora, como é que se anda em espírito? Irmão, você só vai conseguir andar, porque andar em espírito e viver em espírito, para quem é religioso, é você estar fazendo jejum, é você estar subindo no monte, é você, entre aspas, estar buscando a Deus, é você estar fazendo campanha, é você estar fazendo voto, e aí eles acham que viver em espírito é você ter isso na sua mente. Mas quando você vive assim, você está vivendo no mundo, você está sendo mundano, você sabia disso? O que é viver em espírito? Viver em espírito é quando eu ando sem nenhuma condenação, sabe? Quando eu ando sem estar com a minha mente sendo visitada, sabe, meu irmão? Minha irmã, você que está me ouvindo, quando o texto diz assim, ó: e os que são de Cristo, quantos de Cristo estão me ouvindo aqui nesse momento? Você é de Cristo? Então diga, graças a Deus. Os que são de Cristo, a Bíblia diz, crucificaram a sua carne, entenda isso aqui, com as suas paixões e concupiscências. Ó, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então o que é andar em espírito? É quando eu valorizo a minha humanidade, sem nenhuma condenação do pecado. Tem muitas pessoas que se convertem a Cristo, se tornam religiosos e aí deixam de fazer, deixam de viver. Muitos sacrificam até a família, como eu sacrificava, como a minha esposa sacrificava a nossa família, achando que estava fazendo o que era certo. Mas nós não estávamos fazendo o que era certo. Por quê? Porque quando eu ando em espírito é quando eu valorizo a minha humanidade, sabe? Quando eu vou para os locais, quando me convidam, lógico que eu não vou andar em qualquer local, mas quando eu vou sem nenhuma condenação do pecado, sabe? Sem nenhum, será que eu vou ser castigado por Deus por estar fazendo isso? Será que Deus está se agradando com isso? Ei, a Bíblia diz aqui, ó, vou repetir: e os que são de Cristo crucificaram a sua carne. O que aconteceu com o corpo de Jesus na cruz? Morreu. O que aconteceu com a gente quando nós reconhecemos quem nós somos em Cristo? A nossa carne está morta diante de Deus. Você consegue entender isso? Mas isso não me dá direito de viver de qualquer maneira. Isso não me dá direito de viver, ter uma vida libertina. Eu tenho liberdade, não vou viver em libertinagem. São duas coisas totalmente diferentes. Você consegue entender o que eu estou falando? Então o texto diz assim, olha, se vivemos em espírito, Gálatas 5, 25, andemos também em espírito, com a consciência tranquila, ó, rompendo em fé, andando em perfeita vitória e sem nenhum temor do mal. Você consegue entender? Então eu quero terminar por aqui, louvando a Deus pela sua vida. Hoje mais um dia, né? Dia 24/2, quarta-feira, terminamos agora um Ruminando a Graça e o Apostolado. Quero dizer para você que nós temos um canal, né? O ministério no YouTube tem um canal do ministério que é MEG Fortaleza. Se inscreva lá, tá bom? E essa mensagem eu vou estar colocando lá também, viu? A partir de hoje, a partir desse fim de semana, não vai ter mais nada aqui no nosso Facebook. Eu vou colocar tudo lá no canal no YouTube. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, louvando a Deus pela sua vida, não te desejando assim, não desejando que você seja abençoado, porque você já é abençoado, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção, você que está vendo aí pela gravação, muito obrigado. E alguma dúvida que você tiver, se quiser escrever aí nos comentários, fique à vontade. Graça e paz e glória a Deus pela sua vida, abençoado.